Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui à Casa de Jerônimo Ribeiro, Casa de Jesus, a nossa querida Associação Espírita Jerônimo Ribeiro. Para você que está em casa também, seja bem-vindo. Você que está nos assistindo pela primeira vez, você que veio hoje aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Antes de começar os nossos trabalhos, nós vamos dar alguns rápidos recados. Nossa casa tem uma campanha permanente de alimentação com cestas básicas. Quem quiser também trazer o quilo, fica à vontade. São, em média, 60 famílias por mês que são assistidas pela casa, famílias cadastradas. É um trabalho social feito ao longo de vários anos. Então, quem puder ajudar a casa, trazer esses alimentos, a gente pode trazer aqui às segundas-feiras, que tem uma colaboradora nossa, a Maria, só apertar a campainha ali, que ela atende vocês, segunda-feira de 8 às 17. Pode também deixar lá na J. Azevedo, lá perto da antiga fábrica da Itapuã, o nosso querido companheiro Jaime, pode deixar lá. E quem por acaso, eu não posso trazer, tem um jeito de buscar, é só dar o nome ali na portaria ali, com o nosso companheiro, que a gente dá um jeito de buscar, tá? Então, quem quiser ajudar, fique à vontade. Lá embaixo tem uma caixinha de vibração. Como que funciona? São nomes colocados na reunião mediúnica por 30 dias. Isso é uma orientação espiritual. A gente pede para deixar o nome completo da pessoa, a idade, o endereço com rua, bairro, direitinho, e pode botar o nome lá embaixo. E no caso que for desencarnado, é só botar o nome com uma cruzinha na frente. Em 30 dias, esses nomes eles ficam em vibração. A palestra da noite vai inspirar várias coisas a todos nós. Então a gente queria deixar, antes de começar os trabalhos, a casa tem, na parte da tarde, Dona Rita, um grupo aqui. O nome do grupo, Dona Rita? O grupo Francisco de Assis. É toda quinta-feira, é toda terça, às 2h30, não é isso? Às 3 horas? Às 2 horas. Todas as terças-feiras, às 2 horas, um grupo Francisco de Assis. A casa está aberta. Quem quiser estudar, a luz da doutrina espírita, entendeu? Começar a se aprofundar um pouquinho na doutrina, sejam muito bem-vindos. Temos também a quarta-feira à noite, o grupo online, estudos online. Quem quiser, e quinta-feira à noite tem aqui com a Rita também, com o Paulo, à noite tem grupo de estudo. Quem quiser se interessar, mergulhar nesses ensinamentos que a gente recebe da doutrina espírita, é muito bem-vindo, tá? Não vamos perder essa oportunidade de deixar, quando eu me aposentar, quando eu vou... Não, o momento é agora. A gente sabe que o mundo tem passado por várias e várias transformações, é notório, e a gente não pode perder a oportunidade de se melhorar, de buscar colaborar com Cristo nesse trabalho tão lindo, tá? Você de casa também está convidado aqui, a gente sente falta de vocês aqui na nossa casa, tá bom? Então vamos dar início ao trabalho da noite, do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição Zelo Próprio. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. João 8, segundo João 8. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões,
em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio, a fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas e quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e moral exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos, se já recebesse alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Identifica-te em ti. Lave os teus pensamentos em esforço diário, nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Faz a gente pensar, né? São lições que nos fazem refletir. Senhor Jesus, Divino Mestre, amigos espirituais, estamos aqui reunidos, Senhor, em Seu nome e com a certeza, Senhor, desses amigos espirituais presentes, dando a cada um de nós aquilo que nós precisamos. Pedimos ao Senhor que possa iluminar a nossa companheira Sandra, para que ela possa, Senhor, buscar, trazer a todos nós esses ensinamentos de acordo com a Tua doutrina, Pai. E que nós possamos, Senhor, buscarmos, esquecermos um pouquinho o nosso dia a dia e buscarmos melhorarmos e buscarmos nos entregar nesse universo de fluidos renovadores que com certeza estamos recebendo aqui do plano espiritual. Que nós possamos, Senhor, buscarmos absorver da melhor maneira possível esses ensinamentos para continuarmos a nossa reforma interior. Então, com a palavra, nossa querida companheira da casa, Sandra Novaes. Seja bem-vinda, Sandra. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus esteja conosco, com todos nós, nos abençoando e nos amparando. E boa noite aos queridos companheiros de casa, que possamos estar todos unidos numa vibração só, já que o pensamento não tem distância. Não é? O entendimento, a fraternidade se expressam em cada coração, não importa a distância em que estivermos de cada um. Nosso tema da noite é pensamento, força criadora. E essa palavra, pensamento, se encontra muito presente em várias e várias lições da nossa doutrina espírita. Constantemente, nas lições que vamos lendo, nós encontramos estudos, palavras sobre o Criador, o pensamento. Então, nós começamos hoje
com essa passagem de Marcos 7,31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar de Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente. E rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Abre-te, Efatá, que significa abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. Então, nós ouvimos na leitura preparatória que há respingos que podem sujar a alma e mantê-la, então, impura, ou seja, com dificuldade de realmente se expandir livremente, que atacam a alma, assim como há micróbios que atacam o corpo. O nosso irmãozinho aqui, certamente, como diz Emmanuel, passava por uma dificuldade momentânea, passageira, porque estamos de passagem aqui na Terra, passava por uma dificuldade momentânea de surdez, né, de gagueira, e Jesus, ele foi trazido até Jesus se encontrava fazendo uma refeição, e foi trazido até Jesus para que o curasse. Jesus, olha aí, tirando-o à parte, está aí bem explicado. Por que Jesus teria tirado essa criatura à parte? Não queria que houvesse testemunha para aquela cura. Será que havia pessoas que poderiam zombar, criticar, né, da gagueira do nosso irmão? Não sabemos. A verdade é que Jesus não quis que essa cura fosse observada por outras pessoas. Mas não adiantava, porque quanto mais ele proibia, tanto mais divulgavam o seu poder. Aí, meus irmãos, nós lembramos que todos nós estamos envolvidos pelo fluido cósmico universal. Esse fluido benfazejo que invade a tudo e a todos está dentro de nós. E nós estamos nele, como diz André Luiz, assim como peixes dentro do oceano. Esse é o hálito divino, maravilhoso de Deus, que envolve a todas as criaturas, encarnadas e desencarnadas. Onde estivermos no espaço infinito, nós estamos todos envolvidos por esse hálito divino, que é o fluido cósmico universal. Nesse fluido cósmico universal, encontram-se os fluidos espirituais. Há, por exemplo, vários tipos de energia, de eletricidade, não é? No ar. E há também vários tipos de fluidos, e um deles são os fluidos espirituais, dos quais nós e os espíritos fazemos uso de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa intenção. Então, o fluido cósmico universal é o elemento primitivo do nosso corpo, que está aqui, incluso em nosso corpo, e no nosso perispírito, que liga, o perispírito é aquela capa, aquele invólucro que liga o nosso corpo ao nosso espírito. Assim como aquela película que encobre a gema de ovo, sem a qual a gema não teria forma, seria praticamente um líquido, é o nosso perispírito que encobre a nossa alma e a liga ao nosso corpo físico. Então, os fluidos espirituais, o fluido cósmico universal, vamos dizer assim, ele é extremamente variado e ele é o veículo do nosso pensamento. Nosso pensamento é transmitido porque existe o fluido cósmico que a todos nos acompanha, a todos nos envolve. Olha lá, esses fluidos, o pensamento atua sobre os fluidos como o ar atua sobre o som. Há nesses fluidos aqui ao nosso redor ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar
ondas e vibrações sonoras. Aqui é vibrações sonoras, alguém pode ouvir o barulhinho do rio, um barulho lá fora, né, um telefone tocando. Nossos pensamentos podem estar aqui em vários lugares, alguém pensando que deixou, quem sabe, a janela aberta, outro pensando, meu filho que está em casa, será que já chegou, está tudo bem? Outros acompanhando até a toalha da mesa, enfim, há pensamentos vários aqui que se cruzam sem se unirem, né? Ondas e vibrações que não se confundem, elas estão separadas umas das outras, mas que se cruzem. E isso é importante sabermos dentro do nosso escudo da noite. Então, o pensamento está lá em A Gênese, de Kardec, o pensamento do espírito encarnado, nosso pensamento, age sobre os fluidos espirituais, como também o pensamento dos espíritos desencarnados. Esse pensamento é transmitido de espírito a espírito pela mesma via. E conforme o pensamento seja bom ou mau, nosso pensamento saneia, limpa, higieniza o ambiente ou vicia os fluidos circundantes. Então é aquela história, eu quando chego perto daquela pessoa me sinto bem, porque os pensamentos dela são bons, ela me transmite coisa boa. Quando eu chego perto de determinada pessoa, eu fico nervoso, fico excitado, porque a pessoa é nervosa, é agitada. Então, nosso pensamento, ele se reflete em todo o nosso exterior, como está explico em A Gênese. Então, por exemplo, nós vemos aqui, né? À esquerda, esse maior, vamos considerar que seja um espírito desencarnado. Ele está jogando o seu pensamento, os seus fluidos espirituais para a pessoa, o encarnado que está ali à direita. Mas também pode ser o contrário, pode ser a pessoa encarnada, a pessoa em carne e osso, jogando os seus pensamentos para o espírito, atraindo-o de forma a modificar o seu próprio pensamento, o seu próprio ponto de vista. Como também há uma fumacinha lá acima, deve estar clara para os irmãos enxergarem, pode haver, então, nesse instante, dessa transmissão aí, a influência espiritual, que está dirigindo também o pensamento do espírito que está à esquerda, como está também influenciando a criatura que está à direita. Então vejamos como nós somos constantemente influenciados pelos pensamentos uns dos outros e pelo pensamento que nos vem do plano espiritual, dos nossos companheiros, né, espíritas. Então, o magnetismo, nosso magnetismo, a forma como pensamos, a forma como agimos, como sentimos, define a nossa aura. O que é a nossa aura? É o nosso magnetismo nos nossos diferentes chakras, né, que estão liberados no nosso organismo. Esse magnetismo é nossa força interior se irradiando. Se temos um magnetismo construtivo, ele é aberto para a vida, aberto para as pessoas, atrai beneficamente as pessoas. Se a pessoa é negativa, é tristonha, é mal-humorada, se a pessoa vive em ambiente de emoções negativas, então esse magnetismo é negativo. Então, tudo vem do campo mental. Da mesma forma que uma mente desequilibrada é corpo desequilibrado. A mente também faz com que o nosso corpo adoeça, porque transmite para ele energias negativas que vão se corporificar em forma de doença. Então, como que nós queremos a nossa casa mental, meus irmãos? Será que nós queremos assim, tão desorganizada, tão feia, tão maltratada, tão sofrida? É isso que queremos para nós? É isso que queremos que sejamos vistos pelos nossos mentores espirituais? Ou será que gostaríamos de uma casa mental assim, clara, vívida, limpa, né? Livre de miasmas espirituais que possam nos prejudicar? Em Mateus nós encontramos lá, olha bem,
quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então, suponhamos que estivéssemos tomados por um espírito bem em desajuste, um espírito bem ignorante das leis de Deus. Muito bem, mas aí esse espírito sai de nós, por algum motivo. Nós limpamos nossa casa mental e ele sai, ele vai embora. Busca repouso, aqui e acolá, e não encontra sintonia para ele. O que ele faz? Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Volta para cá, onde ele estava. E, voltando, acha essa casa desocupada, varrida e adornada. O que isso significa? Quando ele volta para nós, vem nos buscar novamente, nós estamos ligados às coisas materiais. Nossa casa está varrida, não é? Está ligado às coisas do mundo, às messes do mundo, né? Então, o que ele faz? Ele volta, vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. Então, ele não está mais sozinho. Ele volta e traz outros. E é isso que acontece conosco. Nós dificilmente estamos sendo obsidiados por um espírito. Ah, eu tenho um obsessor. Haha, quem dera tivéssemos um obsessor. Nós temos vários obsessores que nos envolvem, que atacam a nossa casa mental e que nos deixam desmotivados, desanimados na vida. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Então é preciso que, não é à toa que Jesus falou, orai e vigiai, e colocou na oração, né, do dia a dia, no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Então está lá na Gênesis, os fluidos viciados pelo eflúvio dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento deles. Então, aqueles fluidos, aquele espírito que primeiro estava conosco, né, e nós limpamos nossa casa mental, ela pode se depurar, embora estivesse antes viciada, porque os espíritos nós deixaram de ter sintonia conosco. Podem depurar-se, como também podem voltar para a nossa casa mental. Kardec, na pergunta 468, faz assim essa colocação aos espíritos. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Então, eu não quero você na minha casa mental. Minha casa mental está limpa, eu sou positiva, eu penso no bem, eu faço bem. Então, eles renunciam a estar conosco. Então, os espíritos dizem: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Olha bem, ele sai, mas ele está ali à espreita, esperando o momento em que nós relaxamos o nosso cuidado, o nosso pensamento. Então, é preciso que tenhamos incessantemente muito cuidado com aquilo que nós agasalhamos dentro de nós. Leon Denis, no livro Depois da Morte, Leon Denis foi um filósofo, ele foi um artista da doutrina espírita. Então ele diz assim: o invólucro fluídico, que é o nosso perispírito, a nossa capa do nosso espírito, o invólucro fluídico do ser depura-se, fica limpinho, ilumina-se, como também se obscurece, segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos em si refletidos. Qualquer ato, olha bem, qualquer pensamento repercute e grava-se no perispírito. Arcado aqui, está aqui. Não conseguimos nos livrar dele. Daí as consequências inevitáveis para a situação da própria alma, embora esta seja sempre senhora de modificar
o seu estado pela ação contínua que exerce sobre seu invólucro. Então, está marcado, não sai, mas o meu pensamento é no bem, o pensamento é a minha reforma, o pensamento é o positivo, é vibrando em favor do outro. Então, esse invólucro é depurado e ele se depura constantemente. Pergunta 8.9. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Olha bem, nós pensamos, a nossa alma se transporta no pensamento? Resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Lembra que Antônio de Pádua, quando o pai dele estava lá em outra cidade sendo julgado, o pensamento dele estava onde? Ele estava aqui, né? Mas o pensamento dele estava lá com o pai, então o pensamento dele se corporifica e ele defende o pai. Nada há isso de milagroso, isso é uma lógica, não é? É uma energia, a alma que se transporta e lá está. Por isso Jesus falou, onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Seu coração depende de onde você coloca o seu amor, o seu sentimento. Pergunta 662, comentário. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Daí o passe à distância, daí o pensamento junto ao doente. Você não está lá, mas você está falando com ele. Hoje mesmo estamos com um amiguinho que está já em coma, tadinho, Deus o abençoe, mas constantemente falamos. Meu amigo, recupera, você é jovem, fique bom, não se entregue. Então é nossa alma que está lá, falando com o nosso amiguinho. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em seu auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar força de que necessitam seu corpo e sua alma. Mas é preciso que essa prece saia do coração. Então, revista espírita, os fluidos são o veículo do pensamento e os espíritos agem sobre eles, não os manipulando como o homem manipula os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos essa ou aquela direção. Por vezes, essas transformações resultam de um ato intencional. Olha bem, muitas vezes eu penso sem realmente ter a intenção de ajudar aquela pessoa, mas meu pensamento está lá. Então, sem a intenção, eu ajudo aquela pessoa. Mas muitas vezes são o produto de um pensamento, aliás, o contrário. Eu estou pensando e eu tenho o desejo de ajudar aquela pessoa. Mas muitas vezes são o produto de um pensamento inconsciente. Sem querer eu ajudei, porque eu vibrei positivamente. Tomara que ele fique bom. Pronto. Inconscientemente, eu estou ajudando aquela pessoa. Bastando ao espírito pensar em uma coisa para que essa coisa se produza. Está lá na Revista Espírita, 1868. Então, o que fazemos com os nossos pensamentos? Emmanuel diz lá, a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é isso tudo, é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade, magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, conjugam-se aqui onde quer que estivemos. Cria, gravitação, afinidade, assimilação, desassimilação. Mas, no entanto, a vontade é o impacto determinante. Só a vontade, o que eu realmente desejo, é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, por que às vezes é tão difícil dominar a nossa vontade, não é? Diz Emmanuel nesse livrinho Pensamento e Vida, que primeiro vem o pensamento, depois vem o sentimento, depois vem a ideia e, por último, a ação. Então, pensamento, sentimento, ideia, ação são o círculo que nós estamos enveredando em torno de nós todo o tempo.
Então, dependendo desse pensamento, desse sentimento, dessa vibração, nós agimos. Se for boa, ela sim se materializa. Se for ruim, nós sofremos. Olha bem, esse magnetismo é tão forte que consta no Atos dos Apóstolos que a comunidade colocava camas dos doentes, macas dos doentes, para que Pedro, quando passasse, a sua sombra os curasse. A sombra de Pedro, o magnetismo que exalava daquela criatura era capaz de curar. Então as pessoas levavam seus doentinhos para que passassem, esperassem a sombra de Pedro passar e os curar. Então, nosso magnetismo, nossos maus pensamentos, nossos desejos impuros, crítica, maldade, vingança, ciúme, ódio, coisa ruim falar em ódio. Eu tenho ódio daquela pessoa. Ai, que fiquei com ódio. Vamos tirar essa palavra de dentro de nós. O que aconteceu naquele momento? O que eu poderia ter feito diferente? A palavra ódio tem uma carga muito grande. Então, nossos atos culpáveis corrompem, por neles se refletirem os fluidos que nos rodeiam. E o contato destes produz mal-estar, impressões desagradáveis nas pessoas que se nos aproximam. Do mesmo modo, os sentimentos de ordem elevada, pensamentos de amor, exortações calorosas, são forças de atração benfazeja. O Chico dizia que quando ele via uma mulher muito bonita vindo, ele fixava nela o pensamento, não com desejo absolutamente, mas para ver que pessoa que estava se aproximando dele. Muitas vezes a mulher era lindíssima, mas ele a via assim, com o nariz grande, ora com aranhas em volta, até serpentes. E se a pessoa era uma pessoa benfazeja, ele via, pássaros, pombas rodeando aquela pessoa. Tem um livro, O Pintor de Almas, foi feito até um filme sobre isso, com esse título, O Pintor de Almas. O pintor retrata uma imperatriz horrível, com aparência monstruosa, e a sua aia com aparência bondosa, benfazeja, e pediram a explicação para aquele quadro, e ele disse que é assim que ele via a imperatriz e assim que ele via a sua ajudante. Então, o nosso magnetismo, ele se transpõe para as outras pessoas, sem dúvida. Então, nada se compara ao que você deixa no coração do outro. Nossos pensamentos influenciam na nossa saúde? Então, diz lá o nosso Emmanuel, a cólera e o desespero, a crueldade, a intemperança, o barulho, como diz André Luiz, o barulho em torno de ti complica o socorro dos céus. É a intemperança, Criam zonas mórbidas de natureza do cosmo orgânico, impondo às células a distonia, a desarmonia. É assim que muitas vezes a tuberculose, o câncer, a lepra, a ulceração, aquela coceira que não tem fim, aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária nos desequilíbrios dos reflexos da vida anterior. Aquela psoríase, que é insistente, isso tudo é desarmonia que a pessoa mantém, guarda dentro de si. Está em pensamento e vida. Pergunta 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então a gente diz, ninguém manda em mim, sou eu que mando, só eu mando em mim. Será que manda mesmo? Não é? De par com os pensamentos que são nossos, outros há que são sugeridos pelos espíritos que nos rodeiam? Resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto. Vou ou não vou, faço ou não faço. E não raro contrários uns aos outros. Mas e se eu fizer, não vai dar certo? Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. Diz André Luiz que
os nossos mentores choram quando eles veem que nós fizemos a escolha errada. Os pensamentos vieram deles como vieram de outros também, mas eles sentem profundamente quando nós escolhemos o lado mais infeliz. E olha o que é a sintonia. André Luiz teve a permissão de Emmanuel para ficar 3 anos acompanhando Chico Xavier para entrar em sintonia com o Chico. Por quê? Chico, aquele espírito, não é? aquela criatura elevada, e o André ainda carregando toda aquela bagagem de sofrimento dele, né, que ele carregava. Então, para ele ditar aqueles livros, aquela imensa coleção maravilhosa dele, ele precisou de ficar 3 anos ao lado do Chico para que houvesse a sintonia, um equilíbrio dos pensamentos um do outro. O Chico tem uma passagem que eu lembrei agora, um espírito chegou para ele para amolá-lo, para falar, como diz, incentivá-lo a alguma coisa. E aí o Chico viu e falou assim, você está aí? Aí ele falou assim, eu estou aqui, você precisa de alguma coisa? Aí o Chico sabia que ele estava camuflando, falou assim, eu tenho um bocado de carta aqui, se você quiser, você pode vir me ajudar a respondê-las. Aí o espírito deu no pé. Então o Chico diz como resultado, ou nós damos trabalho a eles, ou eles vão nos dar trabalho. É preciso que a gente faça a escolha, né? Se a gente for dar trabalho a eles, como no caso, vamos fazer o trabalho bom, ele sai fora, né? Não quer ficar ao nosso lado. 461. Como havemos de distinguir os pensamentos, então, que nos são próprios dos que não são sugeridos? Como é que a gente vai saber? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acordam em primeiro lugar, é bom a gente saber isso. A primeira ideia que eu tive foi essa. Então, esse é o pensamento seu. Se decide pelo bem, é voluntariamente que você o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade, é porque você ouviu o outro lado. Pergunta 469. E como neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Que receitinha rápida da gente guardar. Pratica o bem e confie em Deus. Você, então, neutraliza essa ação, essa influência infeliz, né, dos nossos espíritos. E aí continua a pergunta 469. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia, que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão porque Jesus, na oração dominical, nos ensinou: livrai-nos do mal. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá: a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas está também no pensamento, porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Eu vou sofrer consequência do meu pensamento ruim? Pensei e nada fiz, né, para que aquilo saia de mim? A gente, antes de ler essa resposta, lembramos agora, a gente lida com criança, né, na escolinha de criança. Então, tem 2 crianças brigando por um objeto. Aí você fala: menino, entrega para ele, menino não entrega, e aquela luta. Mas a gente aprende na disciplina positiva que não é assim. A briga está sobre aquele objeto. Só um momentinho, filhinho, deixa eu tirar aqui um momentinho. Olha, eu tenho 2 escolhas para você. Eu tenho um carrinho e tenho uma bola. Qual dos 2 você prefere? E você vai preferir esse ou aquele? Então, você dá escolha. Você muda o foco, você tira o foco. E é isso que nós precisamos fazer. Veio o pensamento,
mudar de foco imediatamente para uma outra coisa. Lembramos dos alcoólicos anônimos. Eles têm uma fichinha, às vezes está no bolso, às vezes carregam na bolsa. Ou às vezes fazem assim, sentindo a fichinha na mão, quando vem a vontade de beber. Não, hoje não. Eles assim, né, se magnetizam. Um irmão nosso esses dias dizendo, eu às vezes vou num churrasco, sinto vontade de comer a carne, mas tem 25 anos que eu não como carne, para que eu vou comer a carne hoje? Mudou o foco, mudou o pensamento, então conseguiu que a vontade fosse mais forte. Então nos diz lá o livro, o Evangelho, à medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor vontade que demonstre. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas de acordo com o desejo que alimenta de se melhorar, de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ele a repele com energia. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Então, aquele pensamento, embora ele tenha surgido, ele o repeliu. Então, ele se tornou mais forte e teve a vitória repelindo aquele pensamento. Então, nos diz o Evangelho, aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, né, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não leva a efeito por virtude, não é por virtude de sua vontade, mas por falta do ensejo, não teve ocasião. Então, pois, culpada, tão culpada quanto seria se o cometesse. Eu queria me vingar, mas não consegui. Então, você é tão culpado quanto se tivesse conseguido. Olha a força do pensamento. Então, o Evangelho nos dá um resumo. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Nem penso na maldade. Já estou lá um passarinho. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Naquele que nem concebe o trabalho,